Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel, lição 38, intitulado Pregações. Passagem bíblica, Marcos capítulo 1, versículo 38. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Considerações de Emmanuel. Gosto de chamar a atenção que as considerações de Emmanuel é uma maneira de facilitar que possamos ter o entendimento do Evangelho segundo a Bíblia. Vamos lá nas considerações do Emmanuel. Ele disse assim: neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertividade, o mestre inclui no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras. A política possui tribunas. A religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando é atividade diária. Daí resulta perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação do seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento nesse sentido. Conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Fantástico. Jesus, comportamento do início ao fim. Preste bem atenção. No finalzinho, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestiu uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Nem na hora final ele demonstrou, deixou fora do entendimento do amor demonstrado nas suas próprias vestes. Uma túnica sem costura. É fantástico. A demonstração de Jesus, sem comentários. Não temos o que ficar questionando. Sequenciando, vamos à reflexão de Marcos capítulo 1, onde diz assim: E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alpargatas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado
com água. Ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. Dá para a gente compreender que Jesus já era o prometido, não só na profetização de João Batista, mas de outros antes mesmo, anos, 400 anos e assim sucessivamente. Mas nesse momento estamos falando aqui simplesmente de Marcos no capítulo 1. Ok? Entendido? Depois dessa reflexão desse capítulo de Marcos, em alguns versículos, lógico evidente, né? Marcos 1, do versículo 6 ao 8, nós podemos compreender realmente o que é o versículo 38 de Marcos 1, que diz assim: e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Isso são as palavras de Jesus. E depois que Jesus se foi, que os apóstolos se foram, João Batista antes se foi, temos nós em desenvolvimento. Começamos a fazer os estudos, entender os ensinamentos de Jesus e automaticamente passá-los para frente. Será que temos que fazê-lo com as palavras e não fazê-los nas atitudes? Essa é um dos questionamentos. Será que tem que ser assim? Ou será que nós já não estamos em uma condição de fazer exatamente aquilo que pregamos, que aprendemos com o Mestre? Se nós declaramos que Ele é o modelo, é o Espírito mais evoluído que teve no planeta Terra, e que Ele é o nosso guia, e Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, só chegará ao Pai através de mim, ou seja, as minhas atitudes e meus gestos, repetindo minhas atitudes e meus gestos. E ainda nos deu um poder fantástico: vocês farão muito mais do que eu faço. E hoje, se prestarmos bastante atenção, hoje fazemos mais do que Ele fez. Porque uma cura de uma doença, uma cirurgia, se querem que eu lembre, se a pessoa em tempos atrás tivesse um problema das vistas, jamais ele iria voltar a enxergar como criança. Hoje isso é comum. Hoje se faz cirurgias com a evolução da tecnologia, através de robôs, de computadores. Um médico pode estar lá nos Estados Unidos, no Japão, e fazer uma cirurgia aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, que é o nosso caso. Em qualquer parte do mundo, desde que tenha tecnologia equiparada, ele pode fazer a cirurgia de lá. Jesus andava descalço pelo deserto para fazer a sua pregação, e automaticamente sempre declarava, quando ele curava alguém ou fazia alguma coisa: quem te curou foi a tua fé. Hoje nós atingimos esses objetivos, muitos deles nem fé têm, mas têm o poder da tecnologia, da evolução espiritual, porque ninguém teria capacidade de aprender em uma só existência. Reflita isto, principalmente aqueles que têm o, entre aspas, poderes de cura. É muita coisa para a gente poder pensar, analisar e colocar em prática, principalmente a fé. Que Deus nos abençoe e que possamos encontrar na próxima lição, se assim for a tua vontade. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.